Vou fazer o negócio seguinte, ó, nós temos agora a tentativa do mercado trazer o preço abaixo, né? O primeiro alvo realmente vai ser os $30.000, entre 30 a 20 mil. Mas o mais importante, além do fechamento do gráfico diário hoje, é nós termos uma confirmação dessa queda, tá? O que que acontece? Quando nós temos um ponto de clímax de queda, nós temos duas situações que podem acontecer no dia de amanhã, que é basicamente a barra decimal. A barra decimal é um curso, eu ensino no curso Mestre Bitcoin, link na descrição, cupom café 50% de desconto. Que a barra decimal é o seguinte: a barra decimal é uma barra de confirmação quando está saindo de uma acumulação, tá? O que tudo indica, essa acumulação, ela é uma acumulação com o preço para ele ter uma continuidade de movimento, né? Essa continuidade de movimento poderá fazer com que o preço leve o preço do Bitcoin até os $20.000 por unidade, que basicamente é congruente com o topo histórico anterior, que são os $20.000 por unidade. Essa seria a principal região, né, de compra, caso o mercado desse esse presente. É difícil chegar nesse preço, tá? Porque tem muita ordem de compra aqui embaixo. E tem um detalhe: quando nós temos uma barra de sinal, nós temos que ter a barra de confirmação desse sinal, tá? O que é a barra de confirmação desse sinal? A barra de confirmação é uma barra consecutiva que será feita amanhã, tá? Então, às 9 horas da noite vai fechar essa barra de venda, não sabemos ainda qual é o tamanho, se vai formar sombra ou não. E no outro dia, amanhã, nós vamos ter ou uma barra doji, tá? Uma barra doji que seria a confirmação da continuação de queda, para que o preço venha mais abaixo, uma barra de indefinição, ou nós vamos ter uma barra contrária, pessoal, uma barra verde aqui, apesar que ela seria a barra de rejeição da baixa, tá? Essa barra de rejeição da baixa, caso aconteça, vai fazer com que o preço volte a agir em lateralidade, e aí sim, provavelmente o preço voltaria até buscar os $42.000, lateralizar aqui nessa região e depois cair, tá? Por que acontece esse tipo de movimento? Não sei. Eu sei que toda vez que eu opero um triângulo simétrico, eu sei que vai ter gente que vai se fuder aqui, os que estão apostando em continuação de queda vão se fuder aqui, e o pessoal que está apostando em alta também vai se fuder, tá? O pessoal que opera alavancado, quando opera alavancado dentro de um triângulo simétrico, os dois se fodem. Por quê? Ou o preço faz isso aqui, ele desce primeiro e depois volta, ou ele faz o contrário. Ele sobe primeiro e depois cai. Então, conforme eu estava explicando para vocês hoje, porque esse é um vídeo de continuação do café de hoje de manhã, né, das 2 horas da tarde, eu estava comentando que se toda vez que o volume aparece, né, toda vez que vem o volume, quando o mercado perde essa LTA, o volume de venda vem mais forte que o volume de compra. Então, claramente, estamos em tendência de baixa, né? Principalmente a gente ainda adicionando a média de móvel de 8 semanal, que é a média que eu mais gosto de utilizar. Praticamente eu coloco uma média de 8 semanas, uma média exponencial semanal de 8 semanas, e ela está apontando bem para baixo, então continuação da tendência de baixa, tá? Então agora, se ele perder suporte, se caso ele perder o suporte, e é bem provável que ele vai fazer uma barra de continuação da queda, e nós temos queda para o resto da semana, indicando que aquela análise que eu fiz ontem no Domingão do Bitcoin, ela estava com uma boa probabilidade de ser assertiva. Por quê? Porque toda vez que nós temos uma barra de reversão ou uma região de reversão, nós temos no Fibonacci uma fórmula de como a gente sabe se o mercado está revertendo de uma semana para outra ou não. Por exemplo, nós tivemos 2 semanas consecutivas e o mercado faz isso. Ou ele dá uma chance, ou pelo menos 2 chances no gráfico semanal de tentar reverter de uma grande queda. Se em 2 semanas ele não consegue fazer o fechamento dessa barra acima da região 618 de Fibonacci, nós podemos ter a continuação da queda, porque isso seria só um triângulo de continuidade. É um triângulo de acumulação de continuidade de movimento. Se você unir topos e fundos das sombras do preço, você vai ver que é um triângulo, né? E aí, se ele não conseguir em 2 semanas se manter o preço aqui em cima, né? Como foi o caso, ele não conseguiu ficar acima dos 40 mil no fechamento do semanal ontem, isso pode ser um indicativo de que ele iria continuar a tendência de baixa. Então, nós
podemos ter claramente mais tendência de baixa, mais continuação de queda, que pode acontecer a queda rapidamente, a queda pode se manter só nessa região, nesse primeiro suporte dos 30 mil, fornecendo para nós uma excelente região de compra, ou ele pode perder essa região e vir buscar realmente lá nos 20 mil dólares por unidade, possivelmente até fazendo uma grande sombra, finalizando a semana com um pouquinho de sombra de compra. Ou ainda uma composição de semanas consecutivas de baixa, né? Que seriam mais 2 ou 3 semanas consecutivas de baixa, até aparecer uma primeira barra de inversão no formato barra iguana, para o preço voltar a subir e conseguir ir conquistando o espaço dessas Fibonacci, tá? Então agora, para a gente ter uma reversão, a gente tem que aguardar para ver como é que vai fazer o fechamento da semana, se a semana vai continuar de fato caindo, né? Porque ainda tem que ter a barra de confirmação de continuação de queda amanhã. Essa queda de agora ela não indica que vai despencar e vai perder de fato esse suporte. Ainda existe a possibilidade dele realmente conseguir reverter essa região e continuar lateralizando por um tempo maior ainda, tá? O que pode acontecer, de fato. Mas, quando eu olho o gráfico do Ethereum, e eu vejo a xícara, eu falo a xícara não é a xícara de Jesus, né? É a rejeição da xícara de Jesus. Para quem não viu, hoje de tarde eu falei, pessoal, quando o preço faz esse tipo de movimento acima da média de 8, geralmente ele faz aquilo que a gente chama de xícara de Jesus, né? Que é aquela xícara de alta, que é o preço vai, volta e vai fazendo fundos, o topo se mantém mais ou menos no mesmo preço, vai fazendo topos e fundos ascendentes, e os fundos ascendentes fazem com que o preço tenha um estouro do preço do tamanho do fundo da xícara, tá? E a xícara aqui nesse caso, ela tinha um tamanho projetado médio aí, proporcional ao tamanho do comprimento do movimento que ela fez, tá? Então, a profundidade da xícara vai fazer o preço buscar esse nível. Quando está acima da média de 8, ele vai para cima. Quando ele faz essa xícara dentro da média de 8 ou abaixo da média de 8, como neste caso, ela não estava exatamente abaixo, mas ela chegou a fazer abaixo, né? Nós aumentamos em muito a probabilidade de fazer um despejo, tá? Então eu chamo isso aqui da xícara satânica, né? Que é uma xícara, ao invés de ser xícara de Jesus, que vai tudo para cima e vai aos céus, essa aqui vai para o chão, né? Vai para baixo vai para as lavas, né? Então o que acontece? Esse tipo de situação faz com que o preço ele tende a buscar a liquidez dessa região, faça um fundo interessante e o preço volta a subir mais tarde, tá? Então isso leva semanas, né? E nós estamos num mini inverno, na minha opinião, eu chamo isso de o primeiro tempo para o segundo round da alta do Bitcoin, beleza? Então, no caso do Ethereum barra BTC, que é o Ethereum barra Bitcoin que eu falei hoje de tarde, o que ele pode fazer é justamente fazer um topo duplo aqui, né, ter essa rejeição, talvez o Bitcoin se valorizar frente ao Ethereum novamente por um período, até atingir essa média aqui, que pode ser congruente com a formação de fundo do Bitcoin. Por enquanto, segue tendência de alta entre Ethereum barra Bitcoin, mas acredito que ele está fazendo uma barra de topo, tá? Que é um martelo invertido, que quando está no topo representa a formação de um topo duplo nessa situação. Deixa eu ver o que mais que eu ia comentar. Sobre o Bitcoin novamente, tá? Tanto o Ethereum quanto a Cardano estavam fazendo a xícara satânica, tá? A Cardano estava também com a xícara um pouco acima da média de 8. Como é o Bitcoin que domina a situação. Exatamente, ó, nós tínhamos a xícara. Aqui, no caso, foi sexta-feira, foi esse sinal que me fez vender as minhas ADAs lá na CID, né? Porque essa barra de rejeição da continuação de alta, esse bull trap que apareceu aqui, mostrando venda logo em seguida, indicou para mim que isso aqui seria uma falsa xícara de alta e que nós teríamos uma segunda pernada de baixa aqui na Cardano, tá? Então, se a gente for ver também a dominância do Bitcoin, fazer uma atualizada aqui, você vai ver que agora ele vai produzir tipo uma tentativa de formação de fundo de novo, né? Eu achei até que ia fazer aqui, parece que ele está querendo fazer esse fundinho hoje aqui, vamos ver, ainda precisa ter mais confirmações, tá? Mas se o preço fizer isso aqui, se ele fizer aqui para cima,
ele vai fazer aquele fundo duplo dos deuses, indicando, né, que o Bitcoin voltará a ser o ativo mais forte provisoriamente e as altcoins se desvalorizando frente ao Bitcoin. Então, tomar bastante cuidado com isso.